Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, sou o Dr. Wilson Nila, diretor de comunicação do Sindimepa Pará, para o quarto e último episódio sobre o direito previdenciário. E, novamente, para concluir essa série de episódios aqui, na presença do Dr. Fábio Rocha. Dr. Fábio Rocha, muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença. E vamos encerrar o episódio sobre o direito previdenciário, falando hoje sobre as principais orientações que você pode dar ao profissional médico que, pelo visto, muitos deles não conseguem alcançar os valores de aposentadoria que ele contribuiu durante o ano de atividade dele, os valores, digamos assim, justos que ele deveria receber na sua aposentadoria. Então, para vocês que estão assistindo agora, pegue o seu cafezinho para apreciar mais essa conversa no nosso último episódio. Ok, doutor, agradeço aí pela oportunidade, ao Sindimepa, a você, a toda a equipe de apoio. Eu acredito que qual orientação você pode dar ao profissional médico? Não é isso, doutor? E sobre a questão das contribuições. Eu vejo que é extremamente necessário as contribuições elas estarem atreladas a uma análise previdenciária, um planejamento previdenciário. Eu defendo que o planejamento previdenciário, antes, ele é planejamento financeiro. Eu preciso ter a certeza de quanto aquela contribuição vai me proporcionar futuramente. O médico não pode contribuir no escuro, sem saber realmente quanto aquela contribuição vai te proporcionar de aposentadoria. Isso, nós temos hoje ferramentas seguras para ter de forma assertiva qual é o valor da aposentadoria futura. O planejamento previdenciário, ele envolve não só a questão do regime geral, mas eu preciso também analisar todo o patrimônio previdenciário do médico, que envolve também o regime próprio que normalmente o médico está inserido. Eu não posso fazer a análise simplesmente com base nas contribuições do INSS, porque de toda forma eu posso causar prejuízo para aquele profissional, para o médico. Eu preciso analisar de tal forma que, se necessário for, levar algum tempo do regime geral para o regime próprio, seja levado para adiantar também a aposentadoria do regime próprio. Isso é possível. E é possível com análise. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de colocar exemplo porque acaba a gente entendendo. Justamente. Eu vou dar um exemplo de um segurado que me procurou para fazer um planejamento previdenciário. Ele contribuía no teto e ele achava que pelo fato de ele contribuir no teto, ele chegaria ao teto da Previdência. Eu falei para ele que não era assim e ele me fez uma pergunta: como eu consigo ter essa certeza? Eu falei para ele: no seu caso, um planejamento previdenciário lhe ajuda. Eu fiz o planejamento para ele. Ele contribuía no teto e o momento da aposentadoria dele seria aos 65 anos. Ele tinha 20 anos de contribuição, ou seja, um pouco a mais do mínimo necessário, que são os 15 anos para a aposentadoria por idade. E ele contribuía de forma mensal no teto da Previdência. E eu observei que, se ele continuasse a contribuir no teto, ele ia ter uma aposentadoria de R$ 4.253. Ele ia pagar até 2027 para o INSS R$ 86 mil. Aportar ainda
para o INSS 86. Eu também fiz vários cenários, foram 6 cálculos previdenciários, sendo 2 no teto, um mensal e outro semestral. 2 no salário mínimo, sendo um mensal e outro semestral. E 2 na média dos salários de contribuição, sendo mensal e semestral. E eu observei que se ele contribuísse no salário mínimo de forma semestral, ele ia pagar apenas R$ 2.666. R$ 2.666 até 2027, de forma semestral, no salário mínimo, para ele ter uma aposentadoria de R$ 4.060, com uma diferença de investimento, de aporte de investimento de R$ 83 mil. Isso é previdência, isso é cálculo. Previdência é cálculo. Não dá para fazer previdência sem conhecer de cálculo. E isso é muito relevante porque a gente proporcionou uma economia imediata para aquela família. Uma economia de R$ 83 mil. Imediata, ele deixou de contribuir no teto da Previdência de forma mensal para passar a contribuir de forma semestral no salário mínimo. O salário mínimo hoje é 1.412, 20% da... R$ 282,40. Ele contribuía no teto. Então, são situações, planejamento previdenciário ele é relevante porque ele te dá essa segurança e uma economia, ele pode te dar uma economia de imediata. Então, eu defendo que hoje, com as alterações da legislação, inúmeras legislação, regras de transição, é necessário fazer um planejamento. Para eu saber e ter a certeza qual é o valor real que aquela contribuição hoje vai me proporcionar. Eu nunca defendo de maneira nenhuma, tem alguns leigos que falam assim, não, deixa de contribuir. Não é assim. Não é assim, não faça isso. Você precisa se precaver dos benefícios não programados. Qual é? Óbito, pensão por morte e benefício por incapacidade. São os benefícios que são conhecidos como benefícios não programados. Eu não programo a hora que eu vou adoecer e muito menos a hora que a gente vai partir. Então, nós precisamos também resguardar e segurar esse tipo de benefício. Então, por isso que eu não oriento a deixar de contribuir. Eu oriento, sim, a analisar, fazer uma análise e ter várias formas de contribuir. Tá? E a gente vai mostrar qual é o melhor cenário, qual é a melhor contribuição para aquele caso concreto. Então, doutor, a dica que fica, pelo que eu entendi, é de que, devido à questão da Previdência ter várias especificidades e várias legislações e várias possibilidades, o ideal é que a pessoa contacte um profissional para fazer o seu planejamento. Assim como nós, quando adoecemos ou estamos com algum problema de saúde, procuramos os médicos. Isso mesmo. E quando a gente quer construir uma casa, você contrata um engenheiro. Quando a gente quer decorar uma casa, você contrata um arquiteto. Quando você quer tratar da saúde bucal, você vai para um odontólogo. Uhum. Então, a questão previdenciária também deve seguir a mesma lógica. Tem que se contratar um profissional para que você tenha o maior benefício possível. Com certeza. Então, tem uma questão que nós médicos trabalhamos em vários locais. Então, muitas vezes acontece dele estar contribuindo em duplicidade. Ele está descontando pelo teto de um lugar, ele esquece de entregar o comprovante, de que está contribuindo com o teto numa fonte, e chega no outro, ele está lá sendo descontado, e quando ele vai ver, diz, não, mas estão me descontando e tal. Existe alguma possibilidade da pessoa reaver esse valor a mais que ele contribuiu? Ou se isso daí se reveste em alguma outra parcela
para abater mais adiante do que ele Não. tem para pagar? Essa pergunta ela é muito pertinente e apropriada para a categoria médica, né? O médico tem essa característica de trabalhar em vários locais de forma concomitante, em vários hospitais, clínicas, na área privada, e acaba gerando, em muitos casos, a contribuição em duplicidade ou até mais, 3 vezes contribuindo, e quando vai ver já contribuiu muito mais e futuramente aquela contribuição não vai ser proporcional ao que você Vai receber. vai receber. Sim, é possível restituir os últimos 5 anos do que excedeu ao teto da Previdência. É necessário buscar também esse direito seu. Tá? Se você pagou de forma equivocada a contribuição, é necessário você buscar esse direito, restituir os últimos 5 anos. Isso aí é pacífico, tá? Perfeito. Mais uma informação que é muito relevante para os nossos sindicalizados, porque eu tenho certeza que uma boa parte dos que estão assistindo a essa conversa expressa, eles já, em algum momento, eles já contribuíram, né? Eu mesmo, todos os anos, quando eu esqueço de mandar o comprovante, a minha outra fonte lá, ela me desconta. Entendi. Então, eu acho que já temos aí pelo menos um cliente aí para começar, né, a utilizar dos seus serviços aqui. E realmente eu acho que essa série de episódios falando sobre previdência foi excepcional e eu acredito até que deverão ter outras vezes, né, talvez abordando outros aspectos da previdência social. E mais uma vez eu agradeço a sua presença e a você, sindicalizado, que não assistiu os episódios anteriores, está disponível para que vocês assistam, né, todos os episódios dessa série. E você que é médico, que é acadêmico, faça aí a interação com o nosso sindicato, proponha temas, né, assuntos que sejam de interesse da categoria, para que vocês possam cada vez mais participar do nosso Expresso Sindimepa. E aguardamos essas sugestões de todos e agradecer aí toda a equipe que trabalhou para que a gente pudesse concluir mais esse Sindimepa, Expresso Sindimepa, com sucesso. Muito obrigado, doutor Fábio Rocha, e esperamos ter outras oportunidades para vir aqui novamente falar sobre o direito previdenciário. Ok, doutor, muito obrigado. Obrigado ao Sindimepa, obrigado a todo o apoio, à equipe de apoio. E estamos à disposição para qualquer esclarecimento da categoria médica, dos médicos associados. Agradeço demais, imensamente a oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.